Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 10. Providência. Pai, eu oro por amigas que me ouvem, que possam elas experimentar da tua providência, da tua graça, do teu favor imerecido, e que possam testemunhar das maravilhas que é servir a um Deus de amor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Como você se sentiria? Imagine ver Jesus transformando água em vinho em uma cerimônia de casamento, curar o coxo e o cego e restaurar um homem que tinha lepra e outro que tinha uma das mãos inutilizadas. Então ele envia você, em seu nome, para realizar as mesmas coisas. Só posso imaginar o que passava no coração e na mente dos discípulos. Eu teria dito a meu parceiro, vai você primeiro. Não, sério, vai em frente, você é bom nisso, você fica com as doenças graves e eu fico com a tosse. A experiência deve ter sido espantosa para os discípulos, verem Deus usar suas vidas para fazer as coisas que eles haviam observado Jesus fazer. Curar os enfermos, expulsar os demônios, chamar as pessoas para o arrependimento. Que diferença das suas ocupações originais! Tirar peixe do mar, recolher impostos, guardar as ovelhas. E que momento excitante quando todos se juntaram a Jesus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo e para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos capítulo 6, versos 31. Tenho curiosidade em saber como essa conversa se deu em particular. O grupo animado para contar tudo o que acontecera, quase posso ouvi-los interrompendo um ao outro com excitação para contar o que haviam visto e vivido. Fale para eles, Pedro, sobre a mensagem que você proferiu naquela cidade. Você sabe quando toda a família se arrependeu e o pai estava doente e foi curado. Puxa, foi incrível! Mas a espera para ouvir o que aconteceu no lugar mais improvável de todos. Jesus deve ter ficado muito emocionado e animado com seus amigos, mas sabemos que ele estava lutando com um pesar também. Seu coração fora partido quando soube das notícias sobre a decapitação de João Batista, porque nos foi dito que não somente havia seus amigos trazendo-lhe boas novas de milagres e arrependimento, mas havia os discípulos de João, que contaram sobre esse assassinato grotesco. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Mateus capítulo 14, verso de número 12. Herodes Antipa, o senhor dos judeus, tinha ouvido falar sobre as coisas que os discípulos estavam fazendo em nome de Jesus e estava horrorizado. Em particular, ele respeitava João e chegou mesmo a ouvi-lo pregar. Sua mulher Herodias, por outro lado, odiava João Batista. E não é de se admirar. João havia criticado publicamente seu casamento com Herodes, que havia se divorciado da primeira mulher para esposá-la, a mulher de seu meio-irmão. Para agradar Herodias, Herodes mandou prender João, mas o profeta, sabendo que ele era um homem justo e santo, Marcos capítulo 6, versos 20. No entanto, Herodias enganou seu marido na festa de seu aniversário, fez que sua filha dançasse de tal maneira que todos os homens do banquete ficaram loucos. E em um ato de bom humor inebriado, Herodes ofereceu à menina a metade do seu reino. Quando ela rejeitou o reino e no lugar disso pediu pela cabeça de João Batista em uma bandeja, Herodes viu que havia sido emboscado. Ele havia dado sua palavra na festa e, portanto, sob os olhos da multidão, mandou um verdugo à cela de João com a instrução de matar o Batista e de trazer sua cabeça em uma bandeja para a multidão bêbada. Nas horas que se seguiram, a cena macabra, Herodes ficou ainda mais contrariado. Os discípulos vieram e imploraram pelo corpo de João para que pudessem enterrá-lo, e com eles veio a notícia das coisas notáveis que estavam fazendo em nome de Jesus. Herodes ficou convencido de que o homem que ele havia executado contra sua vontade tinha retornado para assombrá-los.
Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Lucas capítulo 9, verso de número 7. Os discípulos também devem ter ficado contrariados. João havia dado sua vida para preparar o caminho para Jesus, e sua vida terminou de modo bárbaro para uma multidão de bêbados. Onde estava Deus? E o que dizer de sua promessa de prover proteção e o cuidado? A provisão não é perfeição. Jesus ensina uma valiosa lição sobre as promessas de Deus, de nos prover, mas não em um sermão com palavras. Em vez disso, ele nos mostra essa lição com sua vida, seu amor e seu pesar. Jesus está pesaroso, tanto que quer se afastar das multidões e do ministério, das notícias e das conversas. Quando ouve falar da morte de João, o coração de Jesus fica pesado. Vemos ele afundar em espírito. Ele vê os discípulos exaustos pelos primeiros ministérios, contrariados por enterrar o corpo sem cabeça de João, e Jesus sabe que é o momento de se retirar. As promessas de Deus parecem desbotadas e distantes. A situação parece sombria. Todos precisam se afastar para ganhar perspectiva. Marcos, no capítulo 6, versos 32, nos diz simplesmente: assim eles se afastaram em um barco para um lugar deserto. Você consegue ver como Jesus nos encontra em nossas necessidades? Como ele encontrou os discípulos? Há ocasiões em que as palavras de nada servirão, quando os amigos não conseguem alcançar nosso pesar. Nossa mais profunda necessidade é de nos afastarmos com Cristo, como escreveu Thomas Hardy, para longe da multidão enlouquecedora. Ele compreende o medo e a fadiga, a decepção e o desânimo. Não importa o que você esteja enfrentando, Jesus compreende. Ele sabe que os corações partidos por conta da preocupação, do estresse, sobre as provisões, a proteção e o cuidado no dia a dia podem corroer uma pessoa. Ele compreende a dor quando parece que Deus não está mantendo o seu lado no acordo. Ele compreende que a dor pode ser drástica quando perdemos um amigo ou mais diariamente quando a despensa está vazia e ainda faltam 2 semanas para o dia do pagamento. Ou quando uma inesperada visita ao médico deixa-nos com uma conta mais poupuda que 6 meses de salário. Ou quando os convidados batem à porta, precisando de um lugar para passar a noite e você não tem camas suficientes. Ou pode ser tão frustrante quando seu filho diz no café da manhã que era para ele levar 2 dúzias de biscoito caseiros para a escola naquela manhã. Cada um de nós pode chegar ao ponto de ficar exaurido, sem saber como Deus irá prover. Mas quando chegamos ao fim de nós mesmos, Jesus, nossa fenda na rocha, nos chama. Venha comigo para longe, ele diz. Encontre um lugar pacífico comigo. Repouse aqui comigo. Você consegue imaginar uma chamada mais gentil do caos e das demandas da vida para fugir de tudo com Jesus, com Deus? Pergunto-me se essa seria a razão de todos os evangelhos, mesmo de João, que não conta a história da decapitação de João Batista, mencionarem a retirada de Jesus da mesma forma que ele procurou um tempo para si, quando contrariado com seu Pai. Podemos procurar abrigo das demandas em nossos corpos, mentes e espíritos com ele. Até mesmo as testemunhas no entorno de Jesus, dos discípulos, na hora de grande necessidade veem isso, e eles o seguem. Uau! Glória a Deus! Eu experimentei nesses dias em que eu estou lendo estes capítulos com vocês, desse se refugiar em Cristo. Eu também precisei me retirar por alguns dias, somente eu e o Senhor. E como é bom e reconfortante saber que nos braços de amor do Senhor nós somos encorajadas. Na quietude de sua presença, nós somos endossadas e respaldadas como filhas. Nós somos então alinhadas com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Como é bom passar um tempo mais profundo com Deus, quando nos dias frenéticos nós malmente conseguimos parar para tomar uma refeição adequada. Como é bom ter um tempo de qualidade com o nosso Jesus. Como é bom ter tempo para ouvir a sua voz. Eu quero te encorajar a encontrar esse tempo no Senhor, para que você possa ser ministrada por seu amor e pela sua graça, pela sua benevolência, pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.